Agora lembre-se, ela não pode, e não será, e nunca será, e nunca tem sido uma denominação. Ele tem de ter as preeminências, e ele é a palavra. Amém? Como pode algum credo ser injetado ali dentro? E isso transforma a igreja numa prostituta, para tomar palavras de qualquer homem, de qualquer credo ou de qualquer denominação. Ela seja rapidamente, está marcada em Apocalipse 17 como uma prostituta e meretrizes. A Igreja Católica Romana sendo a prostituta e as protestantes sendo as meretrizes. É exatamente tão claro que qualquer pessoa poderia lê-lo. Nós temos estudado as eras da igreja e vocês podem ver isso nessas fitas se vocês o desejarem. Exatamente. Então, qualquer coisa que se una com um credo fora da Bíblia é uma prostituta aos olhos de Deus e tem feito a mesma coisa que Eva fez, se desviou da palavra que é Cristo. Oh, que coisa! Está bem. Agora nós vemos o seu mistério que ele tinha escondido em sua mente antes da fundação do mundo. Agora vocês realmente gostariam de ler um pouco disto? Vamos apenas lê-lo. Tem você bastante tempo? Nós o leremos. Agora vamos todos apenas voltar, apenas para uma leitura, de qualquer maneira, para o livro de Efésios. E vamos começar no primeiro capítulo dos Efésios para lermos. E agora, enquanto a lição da escola dominical prossegue agora, nesta tríplice manifestação de Cristo, vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Agora observe, não está dirigido ao mundo, mas aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Como você entra em Cristo Jesus? Por unir-se à igreja? Por um nascimento? Por um só Espírito? 1 Coríntios, somos todos batizados em um só corpo. Estão vendo? Certo? Isto são aqueles com quem ele está falando. Isto não está dirigido ao mundo de fora. Nós não podemos falar com o pecador sobre isto, porque ele não sabe nada sobre isto. Paulo não a dirigiu a nenhum pecador. Ele disse, isto é para esse grupo ali que está em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais. Oh, como eu desejaria que eu tivesse tempo. Aqui eu o tenho marcado, bem aqui na minha Bíblia, sobre lugares celestiais. O que são lugares celestiais? Lugares celestiais, só por um momento, é a posição do crente em Cristo. Veja, onde o crente permanece em Cristo, em lugares celestiais. Como também nos elegeu, ouça com atenção, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Quando se deu o seu grande mistério oculto, seu grande segredo, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em o quê? Amor. E o quê? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinou. Aí está o mistério. Ele,
antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva. Sabendo que Eva cairia por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nesta palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles são predestinados para permanecerem ali, filhos de adoção por Cristo Jesus. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Agora vem o seu segredo. Para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. E agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino e o colocou em Eva. Tomou a costela debaixo do lado dele e dela fez Eva. Deste modo, Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água. E Cristo é a palavra, e tomando a palavra e formando sua igreja, Eva. Veja, de volta para si mesmo novamente, redimida pelo sangue que veio de seu corpo. Vocês veem agora? O grande mistério de Deus agora sendo desenrolado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Agora observem, nós encontramos que ele fez isso, e aqui em Efésios e em muitos outros lugares, porém isso lhe dará o suficiente. Agora, por através das eras, ele tem estado lentamente desenrolando este mistério. Podem vocês ver agora? Agora, por através das... como ele fez? O que aconteceu na prefiguração agora? Ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne, a qual era Adão, para fazer Eva. A noiva tem de ser a palavra, pois ele é a palavra. Ela não pode se basear em credos, ela não pode se basear em denominação, ela não pode se basear em bom comportamento, ela tem de se basear só na palavra, porque ela é parte dela, ela foi tirada de Cristo, estão vendo? E para estar seguro disto, de todo o rapto agora, Lutero foi uma parte, Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte, e se eles não são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formando o corpo, pés, dedos, braços e assim por diante, até a cabeça, na qual chegaremos dentro de alguns minutos. Veja, isso faz o rapto inteiro, é o corpo da palavra, o qual é Cristo. Amém. Fora disso, você está perdido. Eu não me importo o quão bom você seja, ou qual seja o seu parentesco, ou qual seja o seu companheirismo, ou qual seja a sua organização, você está perdido, a menos que esta palavra esteja em você. Se vós estiverdes em mim, a palavra, minha palavra estiver em vós, então pedireis tudo o que quiserdes. Porque você e a palavra são o mesmo. Ele tem as preeminências, ele tem a soberania de governo, você é um prisioneiro dele. O mundo está morto, você não tem mais nada. Você vê as demais pessoas vivendo da maneira que elas vivem, contudo você não o faz. Você é um prisioneiro, você está ligado com ele. Meu jugo é suave, ligado com Cristo, com sua palavra. Eu faço somente aquilo que agrada ao Pai.
E se não podeis crer que eu sou ele, então crede na palavra. Tão perfeito. Notem agora, no decorrer das eras, ele tem estado gradativamente concedendo que isto fosse conhecido, lentamente desenrolando o mistério, através dos profetas e através dos tipos. Agora nós podemos dar início a isto e expressando a si mesmo. Ele se expressou em Moisés. Olhem para Moisés, nascido no tempo da perseguição das crianças. Ele nasceu para ser um libertador. Ele foi escondido nos juncos, exatamente como Jesus, que foi levado para o Egito. Ele saiu, ele subiu até a montanha, voltou com os mandamentos. Jesus subiu até a montanha e seu primeiro sermão, Sermão da Montanha, desceu de volta com os mandamentos. Vós ouvistes dizer os antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, todo aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, cometeu adultério. Legislador, sacerdote, rei, líder, precisamente. Ele se expressou em José, nasceu no meio da denominação, seus irmãos. Eles o odiavam sem causa, porque ele era espiritual. Ele tinha visões. Deus estava com ele. Ele podia interpretar sonhos e seus irmãos o odiavam. Ele foi vendido pelos seus irmãos por quase 30 peças de prata. Bem exatamente como ele foi vendido por Judas Iscariotes, um de seus irmãos, por 30 peças de prata. Ele foi jogado em uma vala e julgava-se estar morto. Isso é correto. Foi dito ao Pai e a eles que ele estava morto. Aquele que foi lançado nesta vala, levantado, e foi à destra de Faraó. No calabouço, como ele sofreu ali. E ali havia 2 salvos, o copeiro e o padeiro. Um deles se perdeu e um foi salvo, melhor dizendo. Um deles se perdeu e o outro se salvou. Exatamente como na cruz, quando ele estava em sua casa de prisão, impugnado na cruz pelos nossos pecados, quando ele se tornou um prisioneiro, um ladrão se perdeu e um se salvou. Veja, precisamente. Então ele se tornou a mão direita de Faraó, o rei com o qual ele sonhou e teve a visão que ele se assentaria aos pés do rei. E toda a autoridade no Egito lhe foi dada. Sua visão tinha de acontecer. Ele pôde ter estudado isto muitas vezes enquanto estava na prisão ali embaixo.